Será votado hoje na Câmara de Porto Ferreira o projeto que altera a lei orgânica do município e permite que prefeito e vice desfrutem de férias remuneradas. O benefício foi retirado em 2015 por votação dos vereadores. Na época, o chefe do executivo, que ocupava uma das cadeiras do legislativo, votou contra o privilégio. A mudança de opinião causa estranheza entre os moradores. Não faz muito tempo que a Prefeitura de Porto Ferreira contratou um empréstimo de 26 milhões de reais para finalizar obras inacabadas e mais um projeto polêmico entra em votação na Câmara Municipal hoje à noite. É que o prefeito Rômulo Ripa enviou aos vereadores um pedido de volta do benefício para o Poder Executivo desfrutar de férias remuneradas por 30 dias. O privilégio, que chega a 19 mil reais, foi retirado em 2015, quando o atual prefeito era vereador e demonstrou ser contra o benefício. Totalmente deselegante, fora de hora e imoral um projeto desse. Porque se para o funcionário público não tem, para ele tem. A Prefeitura já está com dificuldade para manter os serviços essenciais agora sem pagar esse empréstimo. Imagina pagando 500 mil reais por mês daqui a 2 anos. Aqui em Porto Ferreira, a população é contra esse projeto que será votado pelos vereadores, já que em 2015 o atual prefeito Rômulo Ripa era vereador e votou para que esse benefício fosse retirado da lei da cidade. E essa alteração agora significa mais gastos para os cofres públicos. Antigamente ele era contra e agora que tá bom para ele quer votar nesse negócio aí. Férias até que vai. 19 mil aí já é um pouco demais. A gente tem que tirar férias, sim, mas não receber tudo isso também, né? E num momento de crise como todo o país vive, ir na contramão de outras cidades da macro-região significa também para os moradores governar em benefício próprio, já que a cidade não está com um caixa em dia para despesas como essa. Ele vê como benefício esse salário. Eu entendo isso como uma questão de improbidade e de dano ao erário. Porque numa época de economia e de recessão, não tem a necessidade explícita de ele estar recebendo mais um benefício, uma vez que o governo federal está trabalhando com a medida de cortar benefícios dos próprios trabalhadores brasileiros. Apesar da polêmica, esse especialista afirma que o pedido de alteração na lei orgânica do município ao legislativo não é ilegal, mas que a população deveria ser ouvida para que haja uma decisão, além da mudança começar a valer a partir do próximo mandato e não para este, como prevê o projeto, evitando assim um conflito de interesses. A população pode achar também que esse dinheiro pode ser gasto de outra maneira. E aí tem que ser considerado o custo de oportunidade. Você deixa de contratar uma enfermeira, uma professora para dar esse benefício? Será que vale a pena? Tudo isso tem que ser medido, discutido e o vereador tem que escutar a população. Gabriela Camargo, de Porto Ferreira, para o Jornal da Clube. Em nota, a Prefeitura diz que em 2016, na revisão da Lei Orgânica Municipal, foi retirada a disposição do gozo de férias remunerada do prefeito em virtude de ação no Supremo Tribunal Federal que discutia esse assunto. E em 2017, o STF deliberou pelo direito dessa prerrogativa aos chefes dos poderes executivos de todo o país, motivo pelo qual tramita o presente projeto na Câmara de Porto Ferreira a fim de regularizar a situação. Acompanhe agora o posicionamento de cada vereador sobre o projeto que permite férias remuneradas ao prefeito e vice. São contra o projeto que permite férias remuneradas ao prefeito e vice os vereadores Sérgio Rodrigo de Oliveira e Ismael Miguel da Farmácia. São favoráveis ao projeto os parlamentares Renato Pires da Rosa, Alessandro Rossi Bertazzi e Francisco Donizete Pereira, o Kiko. Não se manifestaram ou não responderam os vereadores Alain João Orlando, Cabo Eduardo Alexandre, Elcio Gustavo Silveira Arruda, Gideon dos Santos, José Gustavo Braga Colucci, presidente da Câmara, e o vereador Marcelo Ozelin. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações sobre esse assunto. Rafael? André, é um projeto que ainda vai gerar muita polêmica, Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Wilson Rogério Picão Estevão. Wilson Rogério, a aprovação desse projeto passa uma mensagem muito ruim para a população pagadora de impostos? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, André. É uma mensagem terrível, Uma mensagem de quem está ali pensando nos próprios interesses e não no interesse público. Então, quer dizer, um homem público que é remunerado para ser homem público e ao invés de pensar na população, de pensar na cidade que ele administra, ele pensa mais no próprio bolso.
Doutor, nós estamos falando de um prefeito que, quando era vereador, foi contrário ao mesmo benefício. Algo está muito incoerente nesse caso? Depende, se a gente analisar no senso comum, está incoerente. Se a gente analisar no senso político, não. No senso político é totalmente coerente, porque eles são daqueles que dizem para você fazer o que eles falam, mas não fazer o que eles fazem, né? E, infelizmente, nesse caso, é mais um desses. Pensar no benefício próprio, ser contrário quando isso beneficia a outrem, mas quando é no seu interesse, ele lutar com unhas e dentes para se apoderar desse numerário, para ter esse numerário dentro do bolso. Então, se pensando na política e na maior parte dos políticos atuais, é coerente por esse motivo. Doutor, Porto Ferreira está recorrendo a empréstimos para fazer o dever de casa. Nesse cenário, o próprio chefe do executivo vai na contramão da cidade? Totalmente. E, inclusive, a alegação que fizeram quando retiraram esse benefício do anterior prefeito, na Câmara, onde esse senhor prefeito atual fazia parte como vereador, foi exatamente por isso, porque a cidade estava endividada, a cidade não podia despender verbas mais do que aquilo que ela conseguia gerar. Então, quer dizer, naquela época estava endividada. Hoje, quando ele se socorre de empréstimos, ele pede o mesmo benefício. É um absurdo isso, é um absurdo fazer com que os cofres da prefeitura tenham que suportar mais esse prejuízo. Mais do que o valor das férias remuneradas, o exemplo é o pior legado desse projeto em Porto Ferreira? O exemplo, a falta de transparência, a despesa que isso vai dar e o que isso pode deixar e, inclusive, acumular. Porque se você vai dar as férias remuneradas para o prefeito, o vice-prefeito também vai ter direito, né? Os vereadores também vão querer, né? Então isso vai desencadear aí um efeito dominó, um efeito cascata que vai causar um grande prejuízo aos cofres públicos. Exatamente, vamos ver qual será a postura da Câmara. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. André. Até já, Rafael.